ele saísse, né, do papel e viesse realmente acontecer, e aí nós teremos agora, já está rolando o edital de inscrição, foi lançado o edital, né, foi lançado o edital na última Assembleia, na 27ª Assembleia dos Povos Indígenas, lá no povo Cariri, né, de São Benedito, e aí já estão na inscrição os professores indígenas, um edital que é voltado especificamente para professores indígenas, né, é de um concurso que foi feito em 2018, um concurso do Estado para professores do Estado, na qual foi deixado 200 vagas para professores indígenas, né, mas aí o nosso governador também já deixou, já anunciou, do lançamento do edital, que independentemente de passar 300, 400 professores indígenas, ele ia estar buscando atender essas demandas, porque é uma demanda antiga desses povos, é uma demanda antiga desses profissionais, né? De estar o ano inteiro tendo que passar e fazer contratos temporários. Então, a gente já sinaliza aí como positivo, né, a criação da secretaria. Estamos fazendo algumas articulações, né? O papel da secretaria é justamente fazer com que aconteça essa descentralização das ações dentro do Estado, né? Tanto faz ser no que diz respeito à demarcação territorial, no que diz respeito à saúde, a esporte, a lazer, né? A moradia, a assistência social. Nós estamos pegando as demandas desses povos. No dia 6 de junho deste ano, o Movimento Indígena do Estado do Ceará apresentou ao governador 101 demanda, na qual todas essas demandas estão vinculadas a outras secretarias, e a gente tem feito essas articulações, né? Conversando, dialogando com outros secretários, com outras secretárias, mostrando que a política dos povos indígenas deve sim ser uma política de grande importância para o governo, e aí nós estamos fazendo essas conversas, né? Estamos fazendo esses diálogos. Dizer que no início, agora nesse primeiro momento, digo para vocês que a nossa secretaria, o orçamento dela é todo dentro da Casa Civil, é uma secretaria que é vinculada à Casa Civil, então nós não temos um orçamento próprio ainda, né? Mas isso também não quer dizer que a gente não vá ter daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? Isso também não quer dizer que a gente não vá enfatizar para que essas políticas elas aconteçam, até porque a gente tem utilizado da seguinte frase: a gente não tem, mas as primas ricas que já estavam no Estado têm. E aí a gente vai bater na porta das primas ricas para que elas possam dar essa estrutura dessas políticas para esses povos, né? Então, assim, esse é o contexto da Secretaria dos Povos Indígenas. Temos aí na agulha também a demarcação física de 4 territórios indígenas aqui no estado do Ceará, né? Essa demarcação física, ela é com o apoio, né, com o termo de cooperação do IDACE, termo esse que já vinha assinado já no governo anterior de Camilo Santana, e que a gente está só enfatizando para que as coisas aconteçam com mais celeridade, né? Então, temos aí a demarcação física do território indígena Pitaguari, Itapeba, Tremembé, que é lá de Queimadas, e aqui o meu território, o povo Genipapo Canindé. Estamos aguardando apenas a anuência da FUNAI, a liberação da FUNAI para que isso aconteça de fato. Porque a gente sabe também que no que diz respeito à demarcação territorial, por mais que o nosso governador ele seja sensível e ativo a essa luta, a essa causa, mas não depende somente dele, somente do órgão estadual, né? Depende também do órgão federal, que no caso é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, tanto a FUNAI aqui, coordenação regional, quanto a FUNAI Brasília para devidas autorizações. Muito bom, Cacica, muito bom. Um outro ponto, né, um terceiro e último para a gente trazer para cá, aquilo que eu tinha pautado inicialmente do que a gente, né, enquanto movimento indígena, avalia que é uma inovação a forma como os parentes que estão nos governos, né, estão atuando.
E aí, eu faço só uma contextualização breve, né, de lembrar que no final de 2022, em dezembro, né, no finalzinho de dezembro, né, quando você tem esse processo de composição dos governos, né, a gente tem uma reunião ampla do movimento indígena que é para pontuar, né, justamente onde nós, enquanto movimento, estaríamos, né, que aí, como a Cacique falou, né, o nome dela foi apresentado como secretária dos povos indígenas, né, o nome do VEB assumindo a Secretaria Especial de Saúde Indígena no governo federal. Isso só para citar dois cargos, né? A gente tem a parente Ceissa Pitaguari no Ministério dos Povos Indígenas, o parente Tiago Anassé, enquanto coordenador regional da FUNAI, né? Além de alguns outros postos que a gente consegue ter parentes ocupando. Mas aí, para além disso, para além de ocupar os cargos, né, é um momento que é importante enfatizar, né, que foi uma preocupação daquela reunião, daquela discussão, né, e uma condição também, né, que me deixou muito feliz, era que justamente a gente não esvaziasse a base, né? Então, os parentes estavam ocupando esses cargos, né? Mas a gente não poderia deixar de esvaziar as bases, né? E isso eu vejo, a gente avalia enquanto uma inovação, no sentido de que a Juliana ocupa o cargo de secretária dos povos indígenas, né? A gente tem o parente Jorge Tabajara enquanto secretário executivo, o parente Weibe lá em Brasília, mas esse contato, né? Essa presença, ela continua, né? Claro que de maneira mais desafiadora, porque você tem o tempo que se ocupa nesses cargos, né? O Weibe, por exemplo, ele circula o Brasil inteiro, mas assim, de fundamental relevância, né, essa característica da participação social, né? Então, a Juliana, ela é secretária, mas ela é cacica, né? E ela faz parte do povo dela, ela está no povo dela, e isso não, estar em um cargo não exclui o outro e nem pausa, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. O Weibe é a liderança tapeba, ele não deixa de ser uma grande, né, uma grande liderança e uma referência para todos os povos indígenas do Ceará. Então, todos os povos continuam dialogando com ele, enquanto aquele parente, aquela liderança que tinha esse papel articulador em diversas frentes de luta. Então, ele está em Brasília, mas ele continua nesse papel, a gente continua tendo a presença dele aqui. Então, falar de inovação da gestão pública é falar disso. E aí, não é uma pergunta, né? Eu abro aqui esse panorama, essa seara, que a gente vivencia com muito orgulho, né? De dizer que temos políticas públicas, mas essas políticas públicas, elas são indigenizadas no jeito de fazer, né? Então, assim, eu queria pedir, Cacica, para a gente encerrar a sua participação aqui, que você falasse um pouco sobre esse processo, né? A gente tem, às vezes, muito se preocupa sobre o objetivo. Eu quero isso. E, às vezes, como se chega nesse lugar não é tão valorizado, né? E o nosso caminho, a nossa caminhada, ela é, sim, de nos orgulhar. Joedson e todos que estão me ouvindo, é tanto que quando eu me apresento, eu sempre me apresento enquanto caciqueirê do povo Genipapo Canindé, e depois eu cito que estou enquanto secretária, né? Até porque o cacicado, só quem vai me tirar é Deus, né? No dia que eu não estiver mais aqui, né? No dia que Pai Tupã me chamar para a voz e eu virar um encantado, uma encantada, né? E a gestão pública são cargos que são passageiros, né? Então, nós estamos numa construção de que nós estamos enquanto a primeira titular desta primeira pasta, mas que vão vir outras e outras e outras. Isso é o que a gente espera dos governos futuramente, né? Tanto faz ser do governo humano, como for de um outro governo, mas a gente tem trabalhado na perspectiva de que
é necessário que se tenha, é necessário, é importante que essa pasta ela continue, até porque nós, além de termos o técnico, nós temos o lugar de fala, né? Nós temos o pertencimento, nós estamos nessa vivência. E aí é muito importante quando você fala isso, porque de uma certa forma, para a gente que estamos nesses espaços, né, de destaque hoje do governo, é, a gente, de uma certa forma, em alguns momentos, quando eu estou aqui na aldeia, em reunião na aldeia, eu digo assim, eu tenho a mania de brincar, né? E aí eu digo assim, peraí, que eu estou tirando aqui agora o cacicado e vai entrar aqui agora a secretária Juliana Alves. Aí, peraí, que eu estou tirando aqui agora o secretária Juliana Alves, está entrando o cacicado, né? Então, assim, a gente faz isso porque não tem como a gente separar, né? E nós que vivenciamos a luta, né? Se eu tivesse tempo aqui junto com vocês agora, a minha trajetória de luta, ela começa aos 12 anos de idade. Hoje eu estou com 38 anos de idade, né? Então, assim, e aí eu venho dessa linhagem matriarcal, que a minha mãe é cacique pequena, uma das primeiras mulheres cacique no Brasil, e aí que ela faz com que ela usa de uma ela usa de um artifício para que eu possa acompanhar ela nessa trajetória de luta. E aí é algo que nos instiga, sabe? Assim, nós que estamos, eu, Baby, Ceissa, você mesmo, Joedson, que já está aí já com tempo, mas já um tempinho, mas já dá para. A gente é chamado, né? Porque assim, é como cita os provérbios, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, assim, esses que são escolhidos, eles são escolhidos porque gostam de atuar nessa defesa da luta. E quando nós falamos, ainda a gente estava se preparando, e aí essa fala veio do nosso parente Weber Tapeba, né? Nosso líder, quando quando o Lula, lá no 17º acampamento Terra Livre do ano passado, ele sobe no palanque do ATL e ele diz que precisa da ajuda dos indígenas para se eleger, e aí o Weber vai e diz, presidente, a gente não só quer lhe ajudar, mas a gente quer fazer a reconstrução política junto com o senhor. E a gente estava falando justamente disso, né? Por exemplo, aonde eu chego daqui na minha aldeia, se eu chegar na aldeia do Joedson, como eu já estive, né? Se eu chegar na aldeia do povo Pitaguari, não se tem essa questão do vidro, né? É secretária de Estado, ela lá e a gente. Não, porque todos nós somos parentes. E é essa desconstrução que nós estamos buscando fazer. Nós não somos intocáveis. Muito pelo contrário, eu acredito que todo gestor público, ele só consegue fazer uma boa política se ele tivesse contato. E nós, a Secretaria dos Povos Indígenas, nós temos o nosso público-alvo específico, que é os indígenas, né? As nossas lideranças, e a gente sempre escuta com muita atenção as nossas lideranças mais velhas. E aí, quando eles, por exemplo, chegam para cobrar e dizer, nós estamos dando... os nossos mais novos estão dando seguimento à nossa luta, estão dando continuidade à nossa luta. Hoje, os povos indígenas são destaque, mas esses destaques precisam sair do setor predial e ir para o setor territorial. E isso é mais do que certo, porque a gente só vai conseguir construir essa política pública, eu só vou conseguir fazer com que as aldeias indígenas tenham areninha, tenha praça, brinquedoteca, tenha centro de educação infantil, tenha escola indígena, tenha posto de saúde, tenha praça de lazer, academia popular, se a gente estiver nos territórios e ouvindo com muita atenção o que os nossos querem, porque talvez o que o governo pensou não é uma prioridade para os indígenas, né? Talvez o que está elencado nas prioridades de governo não é o que está elencado nas prioridades dos povos indígenas do Ceará. E aí é por isso que o governador Eumânio de Freitas, ele dentro de um movimento mesmo de buscar essa atenção para com esses povos, uma vez que o mesmo já vinha desse segmento, já tinha o conhecimento de estar nessa luta junto com os povos indígenas, desde a época quando o mesmo era advogado, né, que a profissão
do nosso governador é a advocacia. Então, desde quando ele fazia essa advocacia popular, depois, enquanto deputado estadual, ele já assessorava esses movimentos sociais, inclusive o movimento indígena. Então, ele já conhece dessa pauta, dessa logística desses povos, né? Então, é dizer que, para a gente, essa reconstrução política, ela se dá a partir do momento onde nós nos colocamos, como a gente sempre diz, é uma missão que foi dada para a gente, e a gente quer fazer com que essa missão ela aconteça com muita positividade, com muito êxito, mas é o que eu também digo para os meus parentes. A gente só vai conseguir realizar se a gente caminhar juntos, né? Se a gente tiver esse entendimento que essa política ela é construída por todos nós, né? Se a gente não deixar ninguém de fora, né? Nem os nossos guardiões, nem os nossos mais jovens, nem as nossas crianças e principalmente nem as nossas mulheres. Então, dizer para vocês que é sempre um prazer, pelo que eu estou vendo, estou numa sala da universidade, né? Então, assim, é sempre um prazer poder colaborar, contribuir, dizer que nós seguimos, né, a luta dos povos indígenas, ela não tem um destaque tão favorável, porque a gente, como a gente tem dito, a gente derrotou o Bolsonaro, mas a gente não derrotou o bolsonarismo. E é tanto que a gente tem lutado aí para que, por mais que a gente tenha o presidente Lula enquanto presidente, né, governador Eumano de Freitas, mas infelizmente os arranjos políticos, eles são existentes, a gente sabe muito bem que ainda existe muita gente querendo que as coisas não dê certo para esses povos, e aí é claro que quando a gente fala desde a estrutura do Ministério dos Povos Indígenas, ele entra também nessa pauta, ele entra também nesse discurso para que a gente possa fortalecer a nossa ministra, para que a gente possa fortalecer o nosso secretário nacional, Weber Itapeba, a nossa secretária de Assuntos Territoriais, Cência Pitaguari, e todos os demais que estão nesses espaços de destaque, mas principalmente ajudando a reconstruir essa política brasileira que, de uma certa forma, ficou tão defasada e tão retrocedida durante os últimos 6 anos. Obrigada a cada um de vocês que me ouve. Obrigado, parente, né, pela sua participação. O que eu tenho a falar é até amanhã, né? Eu estou aqui também, mas daqui a pouco vou pegar o ônibus para poder a gente se juntar amanhã na Assembleia de Professores e Professoras Indígenas, né? Então, uma boa noite para você, boa abertura, né, do nosso evento aí. Queria estar nesse toré que daqui a pouco começa, mas amanhã eu me junto, né? E é isso. Seja né? bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado. Deixar um abraço, mando um abraço aí para todos os parentes e parentas. Enfim, vou deixar você aí, que já está um pouquinho atrasada. Obrigado pela presença. Eduardo, seu microfone. Agora sim. Obrigada, obrigada. Eu acho que uma das coisas que sempre que eu faço uma fala para os universitários é dizer que a gente precisa de mais dessa força dos alunos universitários, né? Dos camaradas de bens que são simpatizantes à luta desses povos, para que não permitam mais nenhum silenciamento,
principalmente aqui no estado do Ceará, como foi o que aconteceu há várias décadas, né? Então, assim, essa força da universidade de se chegar a esses povos, para a gente é muito importante também. Não utilizar o espaço dos territórios apenas como pesquisa, né? Não utilizar os povos indígenas apenas como um objeto de pesquisa, mas sim, para além desse objeto de pesquisa, também serem simpatizantes e colaboradores da causa desse povo, que é tão, de uma certa forma, é tão urgente e emergente que esses povos sejam visibilizados a cada dia mais, e a gente sabe que o salvaguarda da mãe natureza está nas mãos desses povos. No mais, muito obrigada, e eu vou já ali que já estão me chamando. Tchau, até amanhã, Joedson. Grande abraço, meu filho. Abraço. Bom, tudo ok com o som? Bom, uma parte eu vou falar pouco, viu? Porque eu vou deixar vocês afiar a língua aí para ir perguntando, né? Que aí as coisas vão saindo mais, né? E aí, só complementando, né, esse momento, né? É de dizer que nesse contexto em que a gente tem parentes estando no Estado, a gente assiste no Ceará, né, digamos assim, um ciclo, né, das lideranças que elas já vinham se constituindo e que vão ocupando novos espaços, né? Então, Weber Itapeba, né, que é, digamos assim, no escalão do governo, é a liderança cearense que acessou perante o escalão o cargo mais alto de secretário da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, né? E Weber, ele era coordenador geral da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará, a FEPOINSE, né? Você tem a Juliana, que estava nessa construção com a AMICE, a Articulação das Mulheres Indígenas, a Ceissa, que também estava desenvolvendo esse papel de liderança, e aí a gente tem, como eu já falei, esses parentes que vão compor desenvolver essas funções, esses cargos, né? E você tem também, né, uma renovação, digamos assim, dos próprios postos dentro do movimento, né? E aí, agora em julho, a gente tem a Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará, e em que a gente vê, né, naquela realidade, naquele cenário, uma renovação muito significativa na FEPOINSE, né? Não dizendo que a FEPOINSE estava velha, mas dizendo no sentido de que você tinha lideranças tradicionais, lideranças políticas, né, e tradicionais constituídas que ocupavam aquele cargo, e à medida em que esses parentes vão ocupar o governo, a gente tem a presença, sobretudo, da juventude, desempenhando esse papel de movimentar, né, e de articular o movimento. Então, só para você ter uma ideia, né, nessa nova diretoria da FEPOINSE, você tem 4 jovens indígenas, né, que vão compor essa nova direção da FEPOINSE. Eu, né, sou uma dessas pessoas que passa a compor a direção dos povos e organizações indígenas do Ceará, da FEPOINSE. A gente tem a Clarinha Canindé, a Luana Potiguara e o Renan Tabajara. Então, são jovens, são pessoas jovens, né, e que para a gente foi confiado, junto com outras lideranças tradicionais, com a Cacique Andréa, que é a coordenadora geral da FEPOINSE, a Rosinha Potiguara, a vice-coordenadora, né, mas assim, você tem essa juventude, né, que alça, né, esse espaço, né, que tem esse voto de confiança e também de desafio de estar numa entidade, né, numa federação que tem, né, o papel justamente de articular os povos e as organizações em todo o Estado, né? Então, assim, só para trazer
esse quadro a mais, né, do que eu já havia colocado, que a gente também tem, né, caras jovens, né, nesse outro espaço que é a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará. E aí eu abro para vocês, né, que o que for se colocando de perguntas, a gente vai dialogando. A Carol abriu o som aqui. A gente pediu para o pessoal aqui, vai também fazer perguntas aqui na sala, e Carol também pediu para o pessoal fazer do YouTube. Então, à medida que forem chegando, né, a gente vai colocando aqui. Eu tenho uma pergunta já para fazer para vocês. É... Quem quiser fazer pergunta pode ir, né? Eu tenho já uma pergunta para fazer para você, que é, a gente vê, assim, no Ceará existia uma certa história assim que a ideia do movimento indígena ou do povo indígena era bastante apagado assim no senso comum, né? Você não tinha, sabe que sempre existiu, obviamente, mas existia a noção de que, né, não era pouco representativo. Mas a gente vê com esse movimento, né, da secretaria e com a sua fala uma revitalização, né? Você, você identifica isso, que isso vem ocorrendo realmente, assim, esse reconhecimento institucional da secretaria, você acha que deu esse impulso para o próprio movimento também? Como é que você tem avaliado isso, esse processo mais recente? Bom, eu penso que a palavra seria mais de reconhecimento do que de revitalização, né? Porque os povos indígenas no Ceará, eles sempre fizeram, sempre que eu digo assim, essa experiência recente de organização, só explicar isso, quando eu digo recente, não é que antes não existia, mas que esse modelo de organização que se inaugura na década de 90, que é de construção de entidades de articulação do movimento, né, a Comissão Leste-Nordeste, que vai se transformar na APOIME, e depois a construção dessas entidades estaduais, no caso daqui do Ceará, inicialmente era a COPICE, né, e depois você tem a extinção da COPICE e a criação da FEPOINCE, né? E aí eu contextualizo a criação dessas entidades para dizer que, primeiro, elas são um reflexo da luta do movimento indígena nas bases, né? Você tem uma característica de que eu acho que isso é muito decisivo no perfil do movimento indígena construído nacionalmente de 80 para cá, né? É que, assim, mexeu com um, mexeu com todos. Se mexeu com o Choclen lá em Santa Catarina, tá mexendo comigo, tá me violentando. Se mexe com um parente aqui, esse violentando os Cariri, no Cariri, está violentando todos os povos indígenas no Brasil. Então, a gente conseguir costurar isso, né, e ter esse peso, fortalece enormemente a nossa luta, né? Então, se for para pensar uma revitalização, eu lhe diria que é uma revitalização que ela acontece em 1980, 1990, né, e no início dos anos 2000, né? Hoje, né, pensar 2022, 2023 na verdade, um reconhecimento, né, de 20 anos de luta e 20 anos de cobrança perante o Estado, né? Então, no caso do Ceará, você tem esses povos na base de campanha e de eleição e de proposição desses governos, né, sejam deputados, sejam, né, no poder executivo ou no poder legislativo, você tem uma atuação muito intensa dos povos indígenas, né, e numa pós-eleição você tem essa atuação continuando no ponto de vista de cobrar políticas públicas, né, de pautar, né, então, assim, o concurso de professores indígenas, ele é um reflexo disso tudo, porque, assim,
É o primeiro concurso. Era uma pauta muito importante o concurso, mas a gente não quer o concurso de qualquer jeito. Não é só dar uma canetada e dizer, tá aí o concurso de vocês. Não, é preciso pensar juntos como é que vai se dar esse concurso, né? Um concurso que valorize, né? Os saberes indígenas. A gente está contratando professores indígenas que vão atuar com o que há de mais precioso no movimento, que é justamente as escolas, né? Então, assim, não dá para se fazer de qualquer jeito, é mais do que querer uma canetada. E aí, eu cito esse exemplo do concurso para dizer que você tem os povos indígenas cobrando políticas públicas, né, e cobrando um jeito de fazer políticas públicas durante mais de 20 anos, né? Você tem, né, isso acontecendo, né, pelo menos aqui no estado do Ceará, em outros lugares pode ser antes, mas aqui isso se inaugura no começo dos anos 2000. Então, nesse processo, o que a gente vai ter nesses novos governos que se inauguram em 2023 é um reconhecimento. Né? Então, assim, você tem a criação de uma Secretaria dos Povos Indígenas e de Ministério dos Povos Indígenas com povos indígenas para dizer que aquilo que o Weber falou para Lula, né, para nós é algo inegociável, né? Então construir candidaturas, né? Colocar governos, mas é governar junto. A gente quer governar junto esse Brasil, porque somos nós que conhecemos a nossa realidade. E aí a criação de um ministério, a criação de uma secretaria, isso dá um destaque, né? Então, o que a gente tem é a sociedade em geral percebendo que foi criada uma Secretaria dos Povos Indígenas, ocupada por uma mulher indígena, né? Ocupada quase que em sua totalidade, quase que todos os cargos, né? Por indígenas, né? Então, são indígenas que têm, como a Caciqueire falou, competência técnica e a competência ancestral de estar ocupando aquele espaço, e isso é um reconhecimento do que a gente já vinha fazendo há muito tempo, que era tendo participação social, só que essa participação, ora ela era ouvida e ora não, né? Mas a gente sempre batia na porta, né? A gente sempre estava ali cobrando o que nos era de direito. Eu faço daqui melhor, eu acho, né? Essa passagem não deve passar para cá. Estou só recolhendo as perguntas aqui. Eduardo, me disseram que tua voz está um pouco baixa. Então talvez seja melhor, não sei. Mais pra cá. Tá bom. Falar aqui depois. A pergunta do professor Giovanni. Como os cursos de formação de professores indígenas e a educação diferenciada para os indígenas contribuiu com o avanço da organização indígena no Ceará? Acho que a gente pode ver se tem mais alguma pergunta, a gente já faz também, né? Oi? Traga aqui então, por favor. Que daí a gente já faz junto aqui, né? Oi? Não precisa dizer o nome, se não quiser, né? O pessoal tá tímido aqui. A segunda pergunta. Posso dizer? Começa com D e termina com Douglas. Do Silvane. É do Douglas ou da Lucivane a pergunta? Ah, é da Lucivane. Por que tá Douglas? Não, essa não tem no pedido. Atualmente, o que há de políticas públicas sendo trabalhadas nos territórios dos povos indígenas? Aí, a pergunta de Kaline. Ah, que não era para dizer o nome. Ela, quem tá vendo o vídeo aqui tá. Foi aqui que disse que não era para dizer o nome. Levanta a mão aí, Kaline. Pessoal, vê quem você não é. Dos povos. É isso? Começa aqui, né, no canto. Aquela fez assim um anagrama aqui.
Como que está sendo o marco temporal que ganhou força nos últimos tempos? É uma questão bastante importante do marco temporal. E a última, É, então, aqui, para não sobrecarregar, né? Ele vai pra- Eita. Não, então vamos dividir em dois blocos. Então, tem Três. aqui. No YouTube tem alguma? Vou dividir. Então, fica essas três perguntas agora por enquanto. Tá? Você pegou as três, Jetson? Tem menos. se repete só a última, por favor. A última é: na Secretaria dos Povos Indígenas, como que está sendo tratada a pauta do marco temporal que ganhou força nos últimos tempos? A da Lucivânia, atualmente, o que há de políticas públicas sendo tratadas nos territórios, dos povos indígenas, e a do professor Giovanni, como os cursos de formação de professores indígenas e a educação diferenciada para os indígenas contribuiu com o avanço da organização indígena no Ceará. Bom, estava aqui anotando. Começar pela primeira, né? No que diz respeito à educação, né? A educação diferenciada ela é fundamental para os povos indígenas, né? Eu gosto sempre de lembrar de uma fala da parente Célia Chacriabá, né? Que ela disse que na década de 90, né, foi preciso amansar as escolas, né? Porque você tem as escolas chegando nos territórios indígenas, né? Só que era uma escola que ela era muito ignorante no sentido de ignorar, né, esses saberes e conhecimentos indígenas, né? Então, assim, a gente não queria aquela escola ignorante, a gente foi preciso, né, para usar as palavras da Célia, né, amansar essas escolas no território, né? E esse amansamento ele se dá justamente no enfrentamento e no diálogo direto, né, com os governantes, com o Estado. E aí eu vou dividir, né, a educação que primeiro o movimento e as aldeias criem a escola, né, para que depois o Estado venha e reconheça. Então, a gente tem escola que começou debaixo de árvore, a gente tem escola que começou dentro de casa de taipa, a gente tem escola, né, no caso de povos indígenas em contexto urbano, a escola indígena Cariri Tabajara de Crateús começou na sala da dona Tereza Cariri, com a Cristina Cariri ministrando aula, ela criou a escola, né? Então, assim, não tinha o Estado, não existia INEP, não existia aquilo, mas ela criou aquela escola e anos depois é que o Estado ele vai reconhecer e criar oficialmente aquela escola. A Escola Indígena do Povo Tapuia Cariri, ela é criada dentro de uma casa de taipa, a partir de um enfrentamento com o poder público municipal, né? Que não reconhecia o direito à educação diferenciada. Então, a aldeia do povo, o povo Tapuia Cariri, eles tiram, as mães tiram as crianças da escola comum e coloca na escola indígena. A questão é que aquela escola indígena, ela não era oficialmente perante o Estado não existia, mas ela foi criada, né, enquanto aquelas professoras e professores indígenas
tá, cotidianamente, né, o que a gente vem pautando no movimento. Que isso aconteça sendo desenvolvida pelo o executivo estadual do que pelos poderes municipais. E aí, só fazer um adendo nessa fala, né, que a gente apresentou à reitoria da Universidade Federal do Cariri a demanda de criação de uma licenciatura intercultural indígena aqui, né? Então, isso é uma demanda que foi apresentada à reitoria da universidade, né, na gestão anterior, né? E isso não seguiu à frente, não teve a resposta, né, que o movimento ele recebe, ela é muito ruim, né, da
Universidade Federal do Cariri, né? Porque você não tem, né, isso sendo levado a sério, no sentido de que a gente está aqui pautando política pública, a gente não está em devaneio, né? A gente está pautando algo que é importante para o fortalecimento dos povos indígenas, e, sobretudo, é um direito dessa universidade que está no Cariri, e ela precisa dar esse retorno também à população indígena, e é de interesse de todos os povos do Ceará ter uma licenciatura intercultural aqui no Cariri, né? Então, é uma pauta também para nós que a UFCA ela crie esse curso aqui no Cariri. E aí, pontuando com relação às políticas públicas que estão sendo trabalhadas, né? Você tem, né? Primeiro que a questão da terra ela é fundamental, né? Então é o primeiro passo, né? A gente quer primeiro estruturar as políticas públicas indigenistas no que diz respeito ao âmbito federal e ao âmbito estadual, principalmente, que é quem os grandes responsáveis pela política indigenista, né? Os municípios eles desenvolvem um papel, mas não com tanto destaque como o governo estadual e federal. E aí, a gente tem a questão da terra, ela sendo pensada, né? Então, é indispensável fortalecer a FUNAI, é o ponto número 1. Fortalecendo a FUNAI, a gente fortalece a política de demarcação das terras indígenas, e essa é a pauta número 1 dos povos indígenas no Brasil. Mas também a ideia é que a gente consiga, no caso do Ceará, trazer para os territórios indígenas algumas políticas que são muito bem avaliadas, né? Então, o Ceará, né, ele tem, como já é falado, a melhor rede estadual de educação do Brasil, mas a rede estadual de educação escolar indígena diferenciada, ela precisa ser fortalecida. Você tem, como eu já disse, como não é o Estado que foi lá e cria, primeiro o povo que cria a escola e depois o Estado vem e reconhece, você ainda tem escolas que funcionam em prédios alugados, né? Você tem ainda escolas que a estrutura dela não é suficiente para a demanda de estudantes indígenas, né? Então, uma das pautas é justamente construção de escolas indígenas, que é o que vem em andamento, né? Justamente essa questão da expansão da rede estadual de educação nos territórios indígenas. Outra política que ela vem sendo implementada, né, é a questão das areninhas, né? Então, o esporte para a gente é fundamental, é uma maneira que a gente encontra de fortalecer cada vez mais as juventudes indígenas, né? Então, o movimento ele pauta, né, e constrói os jogos indígenas, né? E a partir dos jogos indígenas a gente entende que o esporte ele é fundamental para fortalecer as nossas crianças e a nossa juventude. E você tem a política das areninhas, a construção de areninhas nos territórios indígenas, como é que fala? A estruturação de campos de futebol nas escolas indígenas, né? Nos territórios indígenas, e pensando a política pública do âmbito estadual, né? Então, você tem isso, e você tem um trabalho da CEPINS, que ela se dá de uma maneira intersetorial. Então, a educação indígena não é de responsabilidade da CEPINS, né? Ela é de responsabilidade da SEDUC, a Secretaria de Educação, né? Mas a gente vai em Juliana, né? Juliana, a pauta é isso, isso e isso. Vamos conversar com a SEDUC, né? Juliana, a pauta é essa, é o seguinte, o fortalecimento do etnodesenvolvimento nas comunidades. Então, vamos pautar isso no SDA. Juliana, a FUNAI, do jeito que ela está hoje, né? Ela não tem capacidade técnica de fazer avançar a demarcação, né? Então, vamos tirar digamos assim, do papel, né? E fazer acontecer esses termos de cooperação, né? Para que o Estado ele tenha, né? Ele entre com a capacitação técnica para que a FUNAI consiga finalmente avançar esse trabalho de demarcação de alguns territórios indígenas. Então, você tem a CEPINS,
nesse trabalho de articulação, de conversar com todas as secretarias que nos dizem respeito, onde as secretarias, onde para nós existe política pública, existe demanda de política pública, né? Então a CEPINS ela está conversando com todas essas outras secretarias, né? E isso dá um peso, né? Por isso que eu disse antes que é um reconhecimento do trabalho que a gente já vinha fazendo, porque antes a gente batia na porta da secretaria, mas agora quando é uma secretária falando para outra secretária ou para um secretário, tem um peso. Entende? É diferente, né? Então, a gente consegue ser mais ouvido. E aí, você tem também a política cultural, né? Enquanto algo muito relevante no Ceará, né? Que é uma pauta do movimento, que é justamente o fortalecimento das políticas culturais, né? Nos territórios, né? Essa presença da Secult, na valorização e no fortalecimento das culturas indígenas no Ceará, né? Que em parte isso já está acontecendo, mas que a gente defende que isso não seja ações pontuais, né? Para não se transformar em ação de governo, tem que ser projeto, política pública de Estado. Então, é um desafio nosso pensar, né, tudo que é política, né, pela experiência que a gente já tem de ter os primeiros governos do PT e depois essas rupturas, a gente quer pensar em política pública, a gente não quer pensar em ação de governos pontualmente. E aí, para falar do marco temporal, a gente tem, né, esse enfrentamento não só da CEPINS, entendendo a CEPINS, né, como essa voz dentro da estrutura do Estado, né, do governo, do Estado e do governo representando os movimentos, né, então, assim, é algo que se dá de uma maneira mais conjunta, né, de pautar justamente, né, esse enfrentamento esse ataque do agronegócio e dos ruralistas no Brasil, né, um ataque frontal à demarcação de terras indígenas, que se for aprovado ou totalmente ou em parte, você já tem um enfraquecimento enorme da política de demarcação fundiária, né? Primeiro porque é uma violência gigantesca a gente pensar em que nesse critério, né, de demarcar a terra somente condicionando essa presença a 5 de outubro de 88. Quando você tem um esbulho renitente, você tem um espólio, uma expulsão desses povos indígenas do seu território, que não é uma coisa que ficou em 150 anos atrás, é uma coisa que acontece hoje. É uma coisa que os Guarani Kaiowá vivenciam hoje no Rio Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, isso não é algo que está no passado, isso acontece hoje, né? Então, assim, aqueles povos, eles vão sair em um momento por uma sobrevivência, mas isso não significa que eles estão abrindo mão do seu território, né? Eles estão sobrevivendo, né? Para depois retornar com mais força àquela terra. Mas também nos preocupa muito, enquanto movimento indígena, essa possibilidade do STF aprovar um meio termo, né? Aprovar com que haja indenizações, né? Reconheça a propriedade de poceiros e que haja indenizações, porque até então a política de demarcação de terra indígena ela indeniza os bens, digamos assim, que os poceiros têm, né? As pessoas de boa fé, né? Como a legislação fala, têm sobre essas terras. Então, você reconhecer a propriedade, isso vai atrasar ainda mais, né, a política de demarcação de terras indígenas, porque a FUNAI não tem hoje, sem ter essa exigência, a FUNAI não tem capacidade orçamentária suficiente para avançar a demarcação de terras indígenas. E se você coloca para a FUNAI um gasto que ele é exorbitante, né, de pagar terra para poceiro, né, você tem uma vitória dos ruralistas, né? Então, mesmo que se diga, não, o STF não reconhece o marco temporal, mas se ele reconhece que essas pessoas elas têm que ser indenizadas, você já tem uma vitória dos ruralistas. Você já tem uma vitória porque a gente vai ter um atraso ainda maior da demarcação da política de demarcação das terras indígenas no Brasil.
Bom, Joyce, suas considerações para o debate, só que você traz questões bastante importantes, bastante clarezas também, né, para essas questões, né? Tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aí está sendo bastante proveitoso. Aí tem mais perguntas aqui, acho que a gente pode fazer mais essa rodada, né, de perguntas, e aí começar a caminhar para o encerramento, né? É, e aí dá para passar a lista de frequência também, né, Carol, assim, no YouTube também. Para o pessoal que se inscreveu, né, que está virtualmente, que tem as inscrições, né, como é um processo formativo, então vai passar ali a frequência. Então deixa eu fazer as outras perguntas que estão aqui. Então tem pergunta aqui no YouTube também, professora Vitória está perguntando aqui quais ações da UFCA estão voltadas para a população indígena do Cariri. Você pode falar sobre isso também, Joelis, mas a gente pode falar aqui também, né, sendo aqui da universidade, que institucionalmente, formalmente, eu desconheço, pelo menos. Eu particularmente não sei se alguém, né, tem algum conhecimento, alguém aqui que pode me corrigir, mas eu desconheço qualquer tipo de ação direta da UFCA com relação ao Boston Cariri. Há ações pontuais, né, que professores, estudantes, pessoas da comunidade acadêmica eventualmente se colocam, né, nessa relação, mas a universidade mesmo não tem. Inclusive você colocou uma outra questão aí, Wes, que é a própria questão de não se prestar atenção, né, nessa demanda da licenciatura, enfim, que é feita, né, pelos povos aqui do Ceará com relação ao UFCA, né, especialmente o povo cariri. Deixa eu ler aqui então, o papelzinho, então. Professor, aqui rabiscou bastante, mas dá para ver o nome de rabiscado. Mas eu não vou falar não, porque os rabiscou não tem que parar. Quais são as projeções políticas para para os próximos anos, quando estamos diante de uma secretaria nova e de uma e de, um- e de suma importância para o estado do Ceará, que não tem orçamento próprio? É possível prosseguir com a organização e estruturação da pasta sem orçamento próprio? É a questão do orçamento, né? A própria Tu secretária. repete, por favor, do começo. Essa última. Quais são as projeções políticas para para os próximos anos, quando estamos diante de uma secretaria nova e de suma importância para o Estado do Ceará, que não tem orçamento? É a questão, como é que essa secretaria, né, vai avançar sem ter orçamento? É possível prosseguir com a organização e estruturação da pasta sem orçamento próprio? A secretária até comentou algumas coisas, né, um pouquinho antes. É, a outra pergunta. O nosso Congresso Nacional atualmente é visto como conservador e o que acaba afetando o andamento de alguns projetos e protagonizando alguns retrocessos. Como, né, esse próprio marco, né, temporal que a gente viu que além da questão do STF, o próprio Congresso também tem pressionado, né, tentando correr na frente do STF antes que o STF tome alguma posição para dizer que, né, que ele tem lei agora, né? Como o movimento indígena está atuando diante desse cenário? Então, a questão do Congresso, né? Como lidar com essa questão do Congresso que tem um perfil muito conservador hoje. Recentemente, ouvi uma palestra na TV Câmara, de dois deputados falando sobre projetos voltados aos povos indígenas. Falaram-se, dentre outros, falou-se, dentre outros, sobre o indígena como grande produtor rural. Alguns falaram, dentre outros, sobre o indígena como grande produtor rural. Alguns reivindicam equipamento e treinamento especializado. Como você vê essa inserção do indígena dentre os grandes produtores rurais? Tem territórios, de fato, que produzem muito, né? Os próprios Tucá, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer, também tem muita produção de luta e tudo aqui do lado. Pronto, essas são as quatro questões, né? Para a gente fechar mais esse bloco. Eduardo, eu vou pedir para tu me repetir essa última. Pegou Congresso Nacional e essa questão, a do Congresso, essa dos povos grandes produtores, eu peguei.
Tu não pegou a dos grandes produtores, foi? Peguei, só não peguei direito a anterior, que ela está muito extensa, a do Congresso Conservador. Pronto, eu vou ler de novo aqui. Quais são as projeções políticas para os próximos anos quando estamos diante de uma secretaria nova? Opa, não é esse não, esquece. Voltando. O nosso Congresso Nacional atualmente é visto como conservador, o que acaba afetando o andamento de alguns projetos e protagonizando alguns retrocessos. Como o movimento indígena está atuando diante desse cenário? Então, a gente tem o cenário, que é um Congresso altamente conservador e retrógrado, né, que tem retrocedido em algumas leis, e como é que o movimento indígena tem reagido em relação a isso. Certo. Pronto, bora lá. Pensando nessa questão das projeções políticas, né, para os próximos anos, né, eu penso que não dá para seguir sem orçamento. E eu digo assim, eu penso, mas é uma coisa óbvia, né? É claro que não dá para seguir sem orçamento. Em um primeiro ano em que essa política ela se cria, né? Essa política, né? Essa secretaria ela é criada, né? A gente ter a secretaria da forma que está, né? A gente entende como um grande avanço, como uma conquista, né? E digamos como um cumprimento em parte de uma promessa de campanha. Mas para os próximos anos não dá para seguir assim. Então a pergunta quais as projeções políticas com a secretaria sem orçamento? As nossas projeções é de uma secretaria com orçamento. A gente quer uma secretaria com orçamentos. Não, se fosse para passar 4 anos sem, era melhor não ter. Era mais bonito. Vamos dizer que é mais bonito não ter, né? Então, assim, um primeiro ano, né? Porque é um ano de estruturação, é um novo governo, né? É uma nova pasta, né? E assim, para a gente vê com bons olhos, né? Da forma que está nesse primeiro ano. Mas para os anos seguintes, não, né? A coisa já muda. E aí eu gostaria eu vou deixar a da UFCA por último, porque eu acredito que a gente tem um enfrentamento lá e tem aqui também, todos eles são necessários, né? E aí pensar, né, com relação a esse Congresso Conservador, primeiro eu acredito que isso é um desafio dos povos indígenas, mas em toda a sociedade de modo geral, né? É muito estranho um estado do Ceará que dá a grande maioria dos seus votos ao presidente Lula. É muito estranho, né, o estado do Ceará que elege o governador Elmano de Freitas em primeiro turno, né, um governador que é muito progressista, né, que para a gente foi de muita alegria essa vitória, a gente enquanto povos indígenas, mas era um governador que não era uma pessoa que não era conhecida perante o Ceará, né, a sociedade em geral. Então, foi uma cara nova. Então, a gente tem o PT elegendo Elmano de Freitas em primeiro turno é uma grande vitória. A gente ter a grande maioria dos votos para Lula é uma grande vitória. Mas é vergonhoso a gente ver a bancada que o Ceará elege, principalmente nos postos federais. É vergonhoso, não dá para entender. Né? Um estado do Ceará, né, que você tem esse desenho pensado numa realidade nacional, de dizer que o Nordeste ele é todo petista, né? E o Sudeste ele é bolsonarista, e esse Nordeste ele fortalece, né, essa bancada de direita, né? O Congresso Nacional ele é presidido por um deputado nordestino, mas é um deputado que não nos representa de maneira alguma, é um deputado que pautou o marco temporal. Né? Então, assim, é um desafio para a gente, enquanto sociedade, alinhar isso. Né? Se eu estou aqui e eu defendo a candidatura em um projeto de governo no executivo, eu tenho que defender no legislativo também. Não tem condições, a gente precisa de formação política. Né? Então, primeiro, eu gostaria de dizer isso, é um desafio para nós, povos indígenas, e a gente pauta isso. Não adianta votar em Lula e ter um deputado, né, que internamente ele poderia até apoiar, mas vai lá e vota contra
os nossos direitos. Então, não adianta de forma alguma ter esse deputado ou essa deputada. A gente quer um deputado, uma deputada que seja comprometido com as nossas lutas lá no Congresso Nacional também. E isso, a nossa sociedade ela precisa entender. Esse Ceará que elegeu o presidente Lula, que elegeu o governador Elmano, ele é um Ceará que precisa entender que ele também precisa eleger deputados e deputadas, né, senadoras e senadores progressistas, porque senão a gente não avança, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de dizer isso, né? De pensar que a gente precisa fortalecer a formação política e as articulações, né? Para que a gente tenha um Congresso progressista, né? As projeções é que a gente fortaleça a bancada do COCAR, né? Essa bancada ela precisa ser ampliada. A gente tem uma conquista de ter mais candidaturas, mas essas candidaturas não podem ser apenas figurativas para poder você dizer que partido A ou partido B teve um candidato indígena. Aquele partido A ou aquele partido B, ele tem que investir nessas candidaturas. Não é só para ele dizer a gente teve um candidato, a gente quer que essas candidaturas elas sejam de fato apoiadas. E aí, isso pensando numa projeção, pensando no hoje, que a gente tenha um Congresso desgraçadamente conservador, né? É preciso seguir o enfrentamento, porque nunca foi fácil e a gente não vai esperar um tempo fácil para poder seguir na luta e seguir arrancando cada direito que a gente possui nesse Brasil, né? Então, assim, o movimento indígena, de maneira geral, vem atuando no sentido, né, de fortalecer o espaço da legislação que nos interessa, então de enfrentar, né, essas violências, como o marco temporal, na conversa, né? Então, a ministra Sônia Guajajara, né, ela tem conversado com o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, né? Então, o Rodrigo Pacheco tem se mostrado, pelo menos para ouvir, né, essas nossas pautas, que o Lira, né, não adianta você nem fazer isso. Então, assim, né, você tem justamente essa questão de pautar, né? Se a gente tem esses deputados, a gente quer fazer, né, esse trabalho de pautar, né, o que são os nossos direitos, né, de falar o óbvio, né, que isso é violência, né, e de tentar costurar, né, para tentar barrar essas violências. Então, independente de qual seja o contexto, a gente sempre está em estado constante de enfrentamento, né? É algo que a Sônia Guajajara ela sempre fala, né? Quando a gente diz guerreiros e guerreiras, não é apenas uma denominação solta, é porque a gente está em estado constante de enfrentamento. E aí, respondendo às outras, como eu vejo os grandes produtores rurais, eu penso que, assim, a gente sempre busca, né? E o movimento que se inaugura no Brasil, o movimento indígena que se inaugura de 1980 para cá, sempre buscou essa coesão e continua buscando a defesa do bem viver, né? A defesa do bem viver, a demarcação das terras indígenas, né? E políticas de autonomia, de governança desses territórios indígenas, né? Então, a política o PNGAT, né, a Política Nacional de Gestão de Terras Indígenas, ela é um avanço, né, muito significativo, e é o que a gente defende. Só que você tem, né, alguns povos, né, que eles acabam, alguns grupos que eles acabam sendo, de certa maneira, cooptados, né, por essa direita conservadora, e a gente entende isso enquanto uma estratégia de deslegitimação do movimento, né, porque a gente estamos, enquanto movimento, pautando política pública e visão de mundo, né, é um jeito de lidar com a natureza, e você ter, né,
digamos assim, você ter um grupo indígena, que é um grande produtor rural de monocultura, isso atinge diretamente, né, essa construção política que a gente está fazendo em décadas, né? Então, ter isso é uma estratégia política muito inteligente da direita, né, de tentar deslegitimar toda a construção política que a gente vem fazendo durante décadas. Então, eu vejo, né, enquanto parentes que são massa de manobra dessa direita. E aí, para encerrar minha fala, né, e também a minha participação, porque daqui a pouco eu vou pegar o ônibus para seguir para o território Genipapo Canindé, pautar, né, a pergunta que foi, né, com relação a quais... Você pode repetir, por favor, a da UFCA? No YouTube. Da UFCA, que foi que a professora Vitória fez aquele YouTube. Quais ações da UFCA estão voltadas para a população indígena no Cariri? Eu vou dividir essa resposta em duas, né? E dizer que, né, a gente tem diálogo e apoio muito importante de pessoas que ocupam o cargo de professores dessa universidade, né? Esse diálogo, essa construção coletiva, para nós é uma parceria estratégica, é uma parceria muito importante, né? Mas é fundamental dizer, né, que quando a gente cobra políticas públicas da UFCA, é de dizer que, por exemplo, eu estou aqui conversando com o professor Eduardo, e a UFC ela não pode pegar um evento, uma ação que o Eduardo fez, ou então que o nosso parente, o professor William, lá no campus de Brejo Santo faz, né, e dizer que, por exemplo, a UFCA, né, através do professor William, né, e de outros professores, realizam um encontro de saberes indígenas do semiárido, lá no campus de Brejo Santo. Mas a gente entende isso enquanto uma ação daquele grupo de professores, né, que estão junto conosco na luta, né, do William, que é um parente nosso, né, e que que chega a esse espaço da universidade, ocupa ele e direciona essa estrutura para ter o mínimo de atenção aos povos indígenas. Mas o que a gente cobra da UFC é política institucional, né? A gente quer políticas institucionais dessa universidade, né? Porque o diálogo e o apoio de alguns professores a gente tem, é muito importante, mas a gente quer saber o que é que a universidade ela vai fazer enquanto instituição, né? Porque o Eduardo ele não tem a caneta para aprovar uma política pública dentro da UFCA, né? O parente William ele não tem a caneta para aprovar o curso de licenciatura intercultural indígena, para aprovar uma política de criação de vagas adicionais para a universidade, para criar uma residência universitária para indígenas e quilombolas, né? Então, assim, é isso que a gente cobra dessa universidade. A gente quer políticas institucionais, a gente quer cotas no ensino superior, a gente quer um vestibular, né, que seja direcionado para indígenas e quilombolas nessa universidade. E isso só pode vir de quem tem a caneta, de quem tem o poder da caneta, para criar essas políticas públicas. E é importante dizer que a UFCA ela sabe o que a gente precisa. Não dá para dizer que é uma universidade que não sabe o que é que a gente quer, né? Nós apresentamos para a Universidade Federal do Cariri o que nós queremos. Nós queremos, né, uma licenciatura intercultural indígena. A gente quer uma política de inclusão dos povos indígenas e dos povos quilombolas em todos os cursos de graduação, né, enquanto vagas adicionais, que é uma experiência que a Universidade Federal de Goiás, a Universidade de Brasília a Universidade de Campinas e tantas outras já têm. Né? Então, porque a política pública enquanto cotas, né, as cotas que foi criada em 2012, ela não é suficiente para garantir o acesso de indígenas e quilombolas no ensino superior. A gente precisa de uma política de acesso à universidade, de acesso permanente específica para os povos indígenas e para as populações quilombolas, né? Isso algumas universidades já criaram, né? E muda muito o quadro da universidade, você ter a possibilidade de que todo semestre
tem uma vaga específica, é uma vaga, e uma vaga que não vai ser tirada de ninguém. O que a gente chama de vaga adicional. Então, por exemplo, se o curso de administração pública tem 40 vagas, a gente cria uma política pública que tenha 41 vagas, 42 vagas, né? Uma vaga para indígena e uma vaga para quilombola, né? E isso muda a cara da universidade muito. Isso transforma a universidade, né? Então, assim, a gente apresentou essa política, essa proposta de criação de vagas adicionais para a UFCA, a gente apresentou a criação de uma licenciatura intercultural, a criação de, uma, de, uma, de uma residência universitária para indígenas e quilombolas, né? E essa universidade ela ignorou as nossas propostas. Então, assim, a UFCA ela sabe o que a gente quer, né? Não é algo novo, né? A gente não está inventando nada e a UFCA também não vai ser pioneira em nada, porque isso é uma política pública, são políticas públicas que tantas outras universidades já fizeram, né? Agora, o papel é que a Universidade Federal do Cariri cumpra e dê um retorno social para as populações tradicionais que habitam a área de sua abrangência, que inclusive é maior do que o Cariri. A gente tem um Cariri, mas a gente tem diversos povos, né, aqui no Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, que estão muito próximos da UFCA. Os Trucá de Pernambuco estão muito próximos à UFCA, né? Só para citar um exemplo. Então, essa universidade ela precisa, de fato, assumir uma posição institucional de afirmação dos direitos indígenas nessa universidade, e eu estendo isso aos direitos quilombolas também. Eu concordo totalmente com você, Joelson, com a sua afirmação que você faz aqui no final. E realmente a universidade ela não é um ambiente desenhado para acolher populações indígenas e qualquer outro povo que não faça parte, digamos assim, da estrutura dominante da sociedade, né? A universidade, historicamente, é uma instituição elitista, né? Que, felizmente, nos últimos anos vem sendo vem abrindo brechas, né? Os movimentos sociais vêm abrindo brechas, né? Através dessas pressões constantes e gerando situações como, por exemplo, essa das cotas, né? Que se tornou obrigatória recentemente, né? Desde 2012, como você citou. Mas eu concordo que é uma luta que a gente tem que fazer e pressionar. Não só a universidade, né? Mas todas as estruturas, né? Da nossa sociedade para que se rompa, né? Com essa exclusão, essa desigualdade, enfim, que acomete a muitos e os povos indígenas, indígenas em especial, né? Pois, lhe agradecer, Joedson, pela sua participação, por ter também atendido ao nosso convite, pelas suas excelentes colocações, que eu tenho certeza que, para nós aqui, né, que a gente está com uma sala de estudantes do curso de Administração Pública e Gestão Social, que eu tenho certeza que foi muito rica, muitos dos assuntos que você tocou são questões que a gente eventualmente debate também no nosso curso, na nossa sala de aula, e tenho certeza que o pessoal que está assistindo online também apreciou bastante a sua fala. Enfim, e lhe agradecer, então, por você ter estado conosco até agora, né, ter disposto desse tempo para estar aqui conversando conosco, e dizer também que a gente está à disposição e espero que a gente continue se falando por aí, se encontrando pelos movimentos lá fora. Muito obrigado. Se você quiser fazer as suas considerações finais. Obrigado, Eduardo. Obrigado a quem está construindo, né, esse momento de hoje. Um abraço para Luciana, minha grande amiga Luciana, né, parceira de luta, né, e a todo mundo que possibilitou a construção desse momento aqui, né, que às vezes pode parecer algo pontual, mas é sempre um esforço coletivo para a gente ter esses momentos de discussão e de encontros e partilha. Então, um abraço, gente, né, a todos e todas que me escutaram, né, que estiveram aqui conosco nesse momento de hoje, e a gente segue aí nas lutas e nos enfrentamentos. Ok. Muito obrigado, então.
Então, tchau, Obrigado, pessoal. gente. Nos vemos por Tchau, aí. boa noite. Gratidão. Esperem um pouquinho, se já está já para vocês. Deixa eu... Ah, não. As questões técnicas ainda que acharam. Deu para tirar proveito das falas? Deu para vai juntar, né? Vocês conseguiram conectar, assim, com as disciplinas?